No começo do ano, mencionei que o ativo de ruptura seria o Bitcoin. Acredito que ele se tornará o principal ativo de proteção contra a inflação para os próximos 50 ou até 100 anos. Assim, esse dado já foi lançado. Penso que estamos observando os últimos vestígios de pessoas utilizando o ouro como uma apólice de seguro econômico racional. No entanto, acredito que o futuro será especificamente o Bitcoin nessa dimensão. Então, acho que você pode negociar e especular sobre isso. No início do ano, pouco antes das aprovações dos diversos ETFs de Bitcoin à vista pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o capitalista de risco bilionário Chamath Palihapitiya escolheu o Bitcoin e os ETFs de Bitcoin como a sua tendência mais esperada para 2024. O capitalista de risco também fez algumas previsões bem importantes sobre Bitcoin e os ETFs de Bitcoin, projetando que 2024 seria o ano mais importante para a criptomoeda líder desde a sua criação. Ele previu que o Bitcoin iria cruzar o abismo este ano e realmente veria a adoção generalizada. Chamath também disse que tinha a certeza de que o Bitcoin se iria tornar parte do léxico financeiro tradicional até o ano de 2024. Mas a previsão mais importante de Chamath para o Bitcoin é a sua previsão de uma iminente corrida de alta massiva para a criptomoeda. Num dos últimos episódios do podcast All In, o bilionário destacou que em ciclos anteriores o preço do Bitcoin permaneceu na mesma faixa durante 3 a 6 meses após o evento do halving. No entanto, após o 6º mês, as coisas realmente esquentam e os preços disparam. Ele está prevendo uma ordem semelhante de eventos, agora em 2024 e 2025, tanto em termos de preços quanto de aumento da adoção. Chamath estima que o Bitcoin pode atingir mais de $500 mil por moeda até outubro de 2025, o que marca exatamente 18 meses após o halving. Ele reitera essas previsões do último episódio do podcast com outros 2 melhores amigos, o empreendedor e investidor anjo David Friedberg e David Schaas, cofundador e sócio-geral da Craft Ventures, discutindo como a sombria situação fiscal dos Estados Unidos e em todo o mundo está levando os investidores a ativos de refúgio seguros como o Bitcoin e o ouro. À medida que trazemos clipes desta discussão, reserve um tempinho para esmagar o botão de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações de postagem para ser avisado de mais vídeos como este. Obrigado e aproveite o vídeo. Existem mais 2 nuances aqui que considero importantes. O complexo do dólar americano está se fortalecendo, o que significa que o dólar está realmente forte e os rendimentos finais estão em alta. Além disso, algo que observa é essa questão chamada put-call skew. Basicamente, no geral, como as pessoas estão se protegendo a curto prazo no mercado de títulos. Elas possuem um número significativamente maior de opções de venda do que de compra. Acredito que toda a infraestrutura financeira mundial está se reposicionando do que era uma eleição de empate para a vitória de Trump. E quando analisamos o motivo é porque esquecemos os próprios candidatos por um momento. No entanto, se pensarmos nas políticas reais e onde os gastos ocorrerão, acho que houve uma decisão bem clara de que o plano econômico de Trump gerará um crescimento melhor do que o plano de Harris. E se você acredita que haverá mais crescimento, normalmente o que virá com isso é um pouco mais de inflação. O prêmio de risco em um ambiente de alto crescimento é maior. O que é isso é quanto quer investir em um ativo arriscado versus um seguro. Todos esses fatores se juntam. A conclusão de curto prazo ao analisar esses dados é que a distribuição econômica dos resultados agora favorece uma vitória de Trump. E isso não é apenas uma declaração emocional ou algo que eu quero que aconteça, mas sim uma observação. Assim como dezenas de trilhões de dólares de agentes financeiros autointeressados agora reposicionaram seus riscos. E se Trump vencer, o que parece estar se tornando cada vez mais provável, e se ele vencer com as margens que parecem possíveis, você verá muitas dessas situações se intensificarem. Provavelmente, o ouro vai subir mais. O Bitcoin também deve subir. A vantagem econômica de curto prazo para a economia provavelmente se refletirá no aumento dos preços das ações, mas também vai empurrar as taxas de longo prazo para cima e o cenário da inflação ficará um pouco mais obscuro. Mas acho que é isso que está acontecendo.
Acredito que os mercados financeiros estão precificando uma vitória de Trump. Desculpe, só para entender melhor por que isso acontece, afinal. Acho que a curto prazo você vê mais crescimento econômico, mas a médio prazo a inflação sobe e você quer se proteger, certo? A tase de equilibrar ativos. No curto prazo, comprará coisas lucrativas. A médio e longo prazo, busca proteção. Creio que Bitcoin e ouro serão negociados assim. Como você ouviu, a frase-chave que Paul Tudor Jones mencionou foi que todos os caminhos levam à inflação. Ou seja, o mercado teme que a inflação persista e ressurja, obrigando o Fed a aumentar as taxas de juros. Por isso, ele evita títulos do Tesouro. Separadamente, outra lenda financeira, Standard Miller revelou em uma entrevista que possui uma posição vendida de 20, significando que 20 de suas ações estão no mercado de ações. Suas participações estão vendidas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos no momento. Portanto, ele está apostando que há pressões inflacionárias de longo prazo e que as taxas terão que subir. E você está vendo novamente que, desde que o Fed reduziu as taxas em 18 de setembro em 50 pontos base, o rendimento das letras do Tesouro de 10 anos subiu 60 pontos base. Portanto, acho que minha interpretação é que isso tem menos a ver com a eleição e mais com o fato de os mercados não gostarem do corte de taxas do Fed em 18 de setembro. Sachs acredita que a redução da taxa básica de 50% do Federal Reserve em setembro foi uma admissão subtil de que nem tudo está bem com a economia dos Estados Unidos. Apesar das observações do presidente de Fed, Jerome Powell, de que a economia havia virado a esquina. Logo após o anúncio do corte das taxas do Fed, Sachs observou que o Banco Central iniciou um ciclo de cortes de taxas com um corte de 50 pontos base apenas 3 vezes na história. Durante a crise do .com em 2001, a crise financeira de 2007 e a pandemia de Covid-19 em 2020. Tudo isto ocorreu durante situações severas que foram seguidas por declínios económicos severos. Ele também acrescentou que a decisão do Fed começar com um corte de 50 pontos base, apesar da garantia oficial de que tudo está bem com a economia, sinaliza que sérios problemas estão por vir para a economia dos Estados Unidos. Durante o episódio, o bilionário Chamath Sachs observou que o Fed deveria entrar na ponta dos pés em um ciclo de corte de taxas, começando com um corte de 1/4 de percentagem, como o mercado esperava. Mas eles não conseguiram, porque Powell e os outros funcionários do FOMC já estão em pânico e estão apenas tentando manter uma sensação de calma e normalidade para que toda a economia não entre em chamas. Sachs e Friedberg acreditam que o desempenho recente de ativos como o ouro e o Bitcoin prova essas suposições anteriores e sinaliza que o que está por vir para os Estados Unidos e a economia global em 2005 pode ser complicada. Aqui estão mais clipes do vídeo. Portanto, mais uma vez, o mercado está preocupado com a inflação não controlada e com a possibilidade de o Fed ter sido precipitado ao reduzir as taxas. Além disso, eles não gostam do quadro fiscal de longo prazo dos Estados Unidos. Outro gráfico a ser mencionado é o dos juros sobre a dívida nacional. Como você pode ver, eles se tornaram absolutamente parabólicos nos últimos 2 anos. Os juros sobre nossa dívida são cerca de 1,3 a 1,4 trilhões por ano. O custo do serviço da dívida é de $3.500 por americano e cerca de 20 a 25% da Receita Federal atualmente é destinada a isso. Isso continua a aumentar. Acho que havia uma expectativa de que conseguiríamos fazer com que essa linha voltasse a cair depois que tivéssemos cortes nas taxas. Certo, porque se a inflação for eliminada e o Fed puder reduzir as taxas de juros novamente e pudermos voltar a um título de 2% de 10 anos, que é onde estávamos há alguns anos, então de repente o serviço da dívida nacional se tornará um pouco mais razoável. Certo, quero dizer, você poderia pagar o serviço dessa dívida por um custo bem menor, pela metade do preço. Mas agora parece que isso pode não acontecer. Portanto, para concluir, acho que o mercado não está gostando desses fundamentos do quadro fiscal do ZEWA. Os custos para o serviço da dívida estão subindo rapidamente. Temos um cenário de inflação que é incerto e pode não desaparecer tão cedo. E os mercados de títulos estão começando a precificar taxas de juros mais altas por um período mais longo. Por isso, Paul Tudor Jones diz que todos os caminhos levam à inflação
E é por isso que Druckenmiller está vendendo a descoberta os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, a dívida total das famílias, empresas e governo dos Estados Unidos, incluindo dívidas estaduais, municipais e federais. A dívida das famílias é de 18 trilhões, a corporativa é de 11 trilhões. Dívidas estaduais e municipais, 3 trilhões e a federal, 36 trilhões. Totalizando 68 trilhões de dólares em dívidas no ZEWA. Assumindo uma taxa de juros média de 6%, terá dívidas corporativas e domésticas. Portanto, ela é um pouco mais arriscada e possui uma taxa mais elevada. Isso quer dizer que estamos gastando aproximadamente 4 trilhões de dólares por ano de uma economia que soma apenas 29 trilhões anuais, apenas para cobrir a dívida, especificamente para pagar os juros dessa dívida. Ou seja, 15% de cada dólar que circula é destinado ao pagamento dos juros sobre a alavancagem da dívida que já existe. É um sistema extremamente alavancado. E se você observar o panorama mundial, verá que esse problema não é um desafio exclusivo dos Estados Unidos. A alavancagem global está se transformando em um problema que agora está se tornando uma crise para países ao redor do mundo. Portanto, isso está se tornando uma espécie de problema de alavancagem global, o que pode explicar a fuga para a segurança em ativos como o ouro e o Bitcoin, e apresentará muitas dificuldades reais para todas as economias globais. Agora, a questão é, o dólar americano manterá seu status de reserva, porque, em última análise, acho que é inevitável que o Federal Reserve dos Estados Unidos precise comprar a dívida. Terão que monetizar a dívida, ou seja, imprimir dinheiro. Não há mais quem compre a dívida. Veja o gráfico da China, Nick. Historicamente, a China foi a maior compradora de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Mas nos últimos 2 anos, isso mudou. O pico foi de 1,3 trilhões há 10 anos. Desde a Covid, começaram a vender rapidamente. Atualmente, a China voltou ao nível de quase 15 anos atrás em suas participações no Tesouro. Eles anunciaram publicamente que estão vendendo títulos do Tesouro dos Estados Unidos e comprando ouro. Então, o maior comprador de títulos do Tesouro do ZEWA meio que saiu ou está saindo do mercado. Quem assume isso? Bem, no fim, o Federal Reserve tem sido o comprador de última instância. E se eles acabarem comprando títulos do Tesouro, é aí que teremos um problema com o excesso de dólares e o aumento da inflação. Portanto, parece que muitas das negociações de ativos são as que se beneficiarão com a inflação. E será o ouro, será o Bitcoin. Em notícias relacionadas, o Fundo Monetário Internacional emitiu uma alerta terrível sobre a situação da dívida pública global, que prevê que irá aumentar acima dos 100 trilhões de dólares até ao final do ano, com os Estados Unidos e a China respondendo com uma parcela significativa dos níveis crescentes da dívida pública. Num relatório divulgado na quarta-feira, o FMI alertou que a dívida pública global atingirá 100% do PIB mundial até ao final da década. Uma situação preocupante que, segundo ele, teria consequências terríveis. A dívida pública pode ser pior do que parece, disse Walter Gaspar, diretor dos assuntos fiscais do FMI. Ele acrescentou que os cálculos da dívida dos governos sofrem um viés otimista e são propensos à subestimação. O relatório de quarta-feira observou que os governos estão enfrentando um trilema de política fiscal. A maioria dos governos está gastando mais para garantir segurança e crescimento e também enfrentando resistência a impostos mais altos, enquanto os níveis da dívida pública se tornam menos sustentáveis. O relatório descobriu que os países da África subsaariana estão mais sob pressão entre a necessidade de gastar para aliviar a pobreza, enquanto lutam com menores capacidades fiscais e piores condições financeiras. O relatório concluiu que os níveis da dívida insustentável colocam os mercados financeiros globais em risco de uma liquidação repentina se a situação fiscal ruim continuar a persistir. Isso prova que a demanda por ativos de refúgio seguros, como o ouro e o Bitcoin, irá aumentar significativamente à medida que a situação piorar nos próximos meses e anos, colocando assim pressão ascendente sobre os preços. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se sim, por favor, esmague o botão de curtir, comente e compartilhe. Subscreva também o canal para ser avisado de mais vídeos como este. Eu coloco aqui todos os dias. E por hoje é tudo. O meu nome é Rui Ledvino. Obrigado por ter sintonizado aqui no canal Mentes Milionários. Até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.